Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em nome de Jesus Cristo, clamando para que durante a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo venha e fale a cada um de nós, fale aos nossos corações e que os nossos corações estejam dispostos, não somente a entender a palavra de Deus, mas também a obedecê-la, para que nós possamos, através da nossa vida, sermos testemunhas de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta antes de começarmos. Será que nós podemos glorificar a Deus pelas nossas atitudes? Será que nós podemos glorificar a Deus por aquilo que nós somos e praticamos, pelo fruto espiritual que nós manifestamos na nossa vida? Não é? Jesus ele fala que sim. Não é? Jesus ele fala que o Pai, não é? Que Deus Pai, ele é glorificado, não é? Através do fruto que nós manifestamos em nossa vida. João capítulo 15, não é? João então, repetindo o Novo Testamento, não é? Capítulo 15, no versículo 8, fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então Jesus ele esclarece, não é? Ele deixa isso bem claro. Através do nosso fruto, não é? Isso se refere a fruto espiritual, que se reflete através das nossas atitudes, através das nossas conquistas, pela bênção e pelas promessas da palavra de Deus, através do nosso modo de viver, não é? Nós vamos glorificar a Deus. Não é? Mas o que pode impedir, não é, nós de alcançarmos esse fruto espiritual e as consequentes bênçãos em nossa vida? Não é? E como nós podemos fazer para conseguirmos esse fruto e assim sendo glorificarmos a Deus? Não é? O que nos leva a conseguir isso? Então, eu queria que você fosse comigo agora, nesse mesmo capítulo que o próprio Senhor Jesus vai ensinar. Não é? Jesus ele faz uma interessante comparação. Ele compara Deus, o Deus Pai, a um agricultor. E ele se compara a uma videira verdadeira. E nós, às varas ou os galhos dessa videira. Então ele fala aqui no capítulo 15 de João, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então ele faz uma advertência. A vara que está em mim, ou o galho que está em mim, ou aquele que está em mim e não dá fruto, ele atira. E aí ele continua. E olha só, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Limpa do quê? Limpa de todo o poder que destrói, não é, a nossa vida espiritual, limpa de tudo aquilo que possa impedir que nós tenhamos o fruto. Não é? Nós sabemos que Jesus Cristo é a própria vida, Jesus é o autor da vida. Não é? Quando nós recebemos Jesus, ou seja, quando nós estamos na videira verdadeira, nós recebemos a luz verdadeira, nós recebemos a vida verdadeira, a vida abundante. Jesus Cristo, lá em João, capítulo 10, versículo 10, né? Se você puder voltar um pouquinho, você vai ver que ele faz uma importante revelação. Ele fala, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. E aí ele fala, eu vim para que tenham vida. Essa palavra vida em grego é zoe, né? Para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, zoe é a própria vida de Deus. Então Jesus ele comunica para nós vida e vida em abundância. Amém? Mas o que pode impedir essa vida abundante, não é, em nós? O que pode impedir a nossa vida de darmos o fruto, né, que vai glorificar a Deus? É uma palavra que é muito pequena, mas tem um efeito muito grande. Eu queria que você fosse comigo lá em Romanos, no capítulo 6, Romanos, Novo Testamento, um pouquinho mais para frente, Romanos capítulo 6, versículo 23. Essa palavra é o pecado. Está escrito assim, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte, não é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é a vida. Jesus é a vida de Deus em nós.
Amém? Mas então, como que nós podemos fazer, não é, para nos precavermos, né, para que esse pecado, né, não domine nossa vida, não nos impeça de darmos o fruto espiritual, não impeça as nossas vitórias, ou seja, o que nós devemos fazer para que esse pecado, né, não impeça as nossas vidas de glorificarmos o Deus Pai, né? O salmista, eu queria convidar você para ir no Salmo, no livro de Salmo, no Salmo 119. E o salmista, ele vai ensinar o que nós devemos fazer, não é, para que nós possamos dar esse fruto. Não é? Então, o Salmo 119, versículo 9, fala assim: como purificará o mancebo, ou jovem, ou varão, o seu caminho? Aí ele responde: observando conforme a tua palavra. Então, aqui já existe a primeira revelação, né? A purificação, ou seja, a limpeza desse galho que Jesus fala, né? Toda vara que em mim dá fruto, ele a limpa, né? Esse momento em que Deus vai purificar, vai limpar, ele o faz através da palavra. No versículo 10 fala assim: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então aqui ele faz a segunda revelação. Quando nós buscamos Deus de todo o coração, não é? De todo o coração significa ter o verdadeiro sentido, o propósito verdadeiro de uma mudança, de uma transformação. Nós temos a sinceridade de propósitos, ou seja, nós queremos realmente, não é, tirar da nossa vida tudo aquilo que possa impedir a nossa vida, né, de dar frutos que glorifiquem a Deus. Então, ele vai nos fazer com que nós não nos desviemos dos mandamentos. E no versículo 11, ele fala assim: escondi a tua palavra em meu coração. Escondi a tua palavra significa eu guardei. Não é? Você sabe que você guarda uma coisa quando ela é preciosa para cada um de nós. Nós guardamos as coisas que são preciosas. E aqui ele fala assim: escondi ou guardei a tua palavra no meu coração. Então eu trago ela comigo, eu trago ela dentro de mim, para eu não pecar contra ti. Então a receita para não pecar é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Ou seja, nós devemos saber que na palavra, não é, existe o segredo de nós darmos fruto. E essa palavra nós temos que buscar de todo o nosso coração e guardarmos ela em nosso coração, para que ela esteja conosco em todos os lugares e nós possamos ser dirigidos, nosso caminho possa ser purificado pela palavra de Deus. Amém? Mas a palavra de Deus, ela tem o poder, não é? E é por isso que o salmista ele fala que o poder está na palavra. Ela tem o poder para nos limpar. Eu queria que você fosse comigo lá em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo é Novo Testamento, né? O segundo livro de carta, né, para Timóteo, né, que Paulo escreve, no capítulo 3, versículo 6, estou lendo 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o versículo aqui, olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Né? Então, acho que todos já acharam. Está escrito assim: toda a Escritura divinamente inspirada. Então, aqui já vem o primeiro recado do apóstolo Paulo. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito de Deus. Toda palavra da Bíblia é uma palavra que é poderosa porque vem de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa, né, e agora ele fala, para ensinar, para redarguir quer dizer repreender, para corrigir, não é? E para instruir em justiça, ou para educar na justiça. Então a palavra de Deus, ela vai fazer a limpeza, porque ela corrige, não é? A palavra de Deus, ela tem o poder de corrigir a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de ir de encontro a tudo aquilo que nós praticamos em nossa vida e que está fora da vontade de Deus, fora dos mandamentos de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, quando você ouve a pregação, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e muitas vezes ela vai se chocar com atitudes que nós temos, com o nosso modo de vida, com os nossos pensamentos próprios,
com tudo aquilo que vai ser motivo, né, para impedir, né, nós alcançarmos o quê? O fruto que glorifica o nome de Deus. Então, repetindo, toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, né, ou seja, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora no versículo 17, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, né, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, para toda boa obra significa, seja preparado para dar bons frutos, né? Ou seja, o fruto espiritual que vem com as promessas que estão ligadas à obediência à palavra de Deus. Nós sabemos que ninguém gosta de ser repreendido, não é? Quando nós, pela pregação, pela meditação, pela palavra de Deus, pela leitura da palavra, nós encontramos, não é, um mandamento que vai contra aquilo que nós estamos praticando, ou que nós viemos praticando durante toda a nossa vida, então nós temos que tomar a decisão de obedecer a palavra e arrancar aquilo da nossa vida. Isso não é fácil, muitas vezes, não é, machuca, assim como uma repreensão, assim como um castigo. Mas eu queria que você fosse lá em Provérbios, né, no Velho Testamento, voltando lá. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Provérbios, né, Velho Testamento, capítulo 3, versículo 11 e 12. Né? Para que você tenha achado, então nós vamos ler. Está escrito assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes, ou seja, nem fique revoltado, nem se indigne, né, da sua repreensão. No versículo 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Então a repreensão, a correção é um sinal de amor, é uma manifestação de amor de Deus, do amor de Deus por nós. Assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então aqui Deus, ele se compara ao nosso pai na terra, né? Nossos pais, não é? Então, quando uma mãe, ela repreende uma filha, né? Muitas vezes ela ela corrige a filha, né? Muitas vezes duramente, não é? Mas a finalidade dela é que a sua filha, seu filho, possa realmente ser feliz, possa encontrar a felicidade, que ele possa ser uma pessoa melhor, que ele possa colher frutos, não é, de uma vida, né, que seja bem estruturada, uma vida que tenha, não é, como assim, um modo de viver correto, não é? Então, muitas vezes isso daí incomoda, machuca, mas assim como um pai na terra, na verdade ele castiga o filho porque são para ele aquilo que ele é responsável, não é? E ele ama, ele entrega a sua vida pelos filhos. Então, da mesma forma, Deus, né, ele vai nos corrigir como prova de amor. E isso também está confirmado lá no livro de Apocalipse. Né? Eu queria que você fosse no livro de Apocalipse, lá no terceiro capítulo, quando lá o apóstolo João, né, ele recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo para escrever para as igrejas. E a sétima igreja é a igreja da Laodiceia, né? E aí no versículo que eu estou lendo, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 19. Lá ele fala assim, ali anota que Jesus fala para ele: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha só, eu vou repetir. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a finalidade de Deus na repreensão é fazer com que nós não sejamos destruídos pelo pecado, pela vida errada, pelo modo de viver, pelas atitudes erradas. Então, Deus, não é, assim como um pai, ele mantém a guarda dos seus filhos através de instrução, através de correção, através de repreensão, e através de ensinamentos, para que eles possam, não é, realmente alcançar as promessas de Deus, né, que a Bíblia fala que são, aqui os estudiosos falam que a Bíblia tem 8.000 promessas, e assim sendo, nós possamos ser vencedores em todas as áreas da nossa vida, através do poder da palavra. E quando nós vencemos através da palavra, então nós damos,
não somente frutos, não é, no mundo, né, no mundo secular, nós não somos, através das nossas atitudes, nós somos reconhecidos como pessoas diferentes, porque aí a vida de Jesus, ela passa a se manifestar dentro de nós. A luz de Jesus passa a se manifestar dentro de nós. Mas também nós, através dessa correção, através de nós guardarmos a palavra de Deus, através do poder da palavra, nós manifestamos, né, em nossa vida o fruto espiritual que glorifica a Deus. Então, hoje, nós aprendemos isso, nós sabemos que o pecado ele pode tirar, né, as nossas bênçãos, mas também pode impedir que nós alcancemos fruto que glorifique a Deus, né? E hoje nós vamos aprender, não é, que ler a Bíblia, ouvir a palavra, não é, meditar na palavra, é na verdade sermos corrigidos por um Pai amoroso. Né? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, essa pregação, e que você baixe sua cabeça agora para nós fazermos uma oração, que com o teu coração sincero, assim como o salmista disse, você receba de bom grado essa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, porque nós aprendemos pela tua palavra que o Senhor corrige e castiga todos quantos o Senhor ama. Obrigado pelo teu amor, e nós sabemos que tudo que o Senhor faz para nós, meu Pai, e por nós, é para o nosso bem, para alcançarmos a verdadeira felicidade. E assim sendo, o teu nome ser glorificado pela nossa alegria, pelo nosso sucesso, pela nossa vitória. Muito obrigado, Pai, e que esta palavra, aonde ela chegar, ela chegue com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Somente lembrando que no próximo domingo nós vamos ter a Santa Ceia, né? Nós vamos ter a live, o culto ao vivo, às 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã nós vamos ter o nosso culto virtual com a celebração da Santa Ceia, esse importante mandamento de Jesus Cristo, e que também na igreja de Ribeirão Pires, né, às 10 horas nós voltamos com os cultos presenciais. Não esqueça também que na quarta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós estamos fazendo um estudo de maturidade cristã e nós vamos encerrá-lo nessa quarta-feira, às 8 horas. Deus abençoe a todos, um excelente domingo e até lá, em nome de Jesus Cristo.